Hello guys, how are you? Hoje vai ser o último passo para quem quer aprender a estudar inglês, que é como você vai praticar a conversação, conhecer pessoas para praticar a conversação. Um tempo atrás eu estava trabalhando usando o Skype, porque eu fazia videoconferências através do Skype. E lógico, tinha todas as informações minhas lá no Skype, professora, meu nome. E eu recebi uma mensagem de um rapaz da China, dizendo que ele estava estudando inglês e que estava procurando pessoas para treinar o inglês dele. E foi assim que eu comecei a buscar também outras pessoas para praticar a conversação. Você tem recurso no Skype que permite você escolher faixa etária, sexo, país e praticar o inglês. Porém, nem todo mundo está disponível, né, com paciência para conversar em inglês com você. E muitas vezes o assunto pode ir para um outro caminho que a gente não quer. Ainda bem que com esse chinês nunca aconteceu nada disso. Outra forma, existem pubs em São Paulo em que as pessoas só vão lá para conversar em inglês. Eles são eventos, né? Eles fazem, não sei se isso acontece com uma certa frequência, se é só uma vez por semana, que as pessoas vão lá só para praticar o inglês. Então tem tanto gringos quanto brasileiros lá para praticar o inglês. Então você vai lá para se divertir. O ideal é que você troque telefone com as pessoas para que depois, fora do pub, você possa combinar com essa pessoa de praticar o inglês também. De repente você pode combinar um encontro via Skype, ou conversar pelo WhatsApp, ou marcar um cinema, alguma coisa. Não estou falando de relacionamento não, estou falando de prática do idioma na conversação. Meu pai, ele aprendeu inglês sozinho e ele disse que combinou com um amigo dele que toda vez em que eles fossem conversar, deveria ser somente em inglês. Ele falou, nem que precise usar mímica, nem que se precise desenhar num papel, mas você não pode falar português de jeito nenhum. E meu pai falava inglês fluentemente. Outra forma, porém, precisa ter coragem. Eu li num artigo em que um senhor, morador do Rio de Janeiro, resolveu ir para o Jardim Botânico e se ofereceu para atender os estrangeiros que visitavam o local. A gente sabe que no Brasil nem todos os lugares turísticos que a gente visita tem alguém que possa atender em inglês. E ele acabou fazendo esse papel e praticando o inglês dele. E a vantagem é que ele praticava com estrangeiros do mundo inteiro, com francês, com japonês, com chinês. Porém, essas pessoas falavam inglês com ele. E foi assim que ele conseguiu sair da etapa de conversar sozinho e falar inglês. Outra coisa é você combinar com seus amigos de escola, de faculdade, do trabalho, ou qualquer outra pessoa que também esteja no mesmo processo de aprendizado que você, se encontrarem para fazer videoconferências uma vez ou duas vezes por semana. Um grupo de no máximo 6 pessoas, para não ficar muita bagunça, porque é difícil você controlar quem vai falar, quem não vai. E uma dessas pessoas você escolhe como se fosse o mediador. Então ele vai controlar o uso da língua inglesa. Então vamos supor que você faça essas reuniões todas as sextas-feiras por 1 hora. E deve ser abordado um tema, né? Não vai ficar conversando de qualquer coisa não, porque de repente aquilo que devia ser um estudo acaba virando um bate-papo e muitas vezes até a pessoa pode até começar a falar, as pessoas podem começar a falar em português em vez do inglês. Outra coisa que também pode ser usado nessas reuniões é você contratar um professor. Aí entra a contratação de um professor. Hoje em dia, devido ao recurso da internet, é possível você contratar um professor para fazer esse tipo de coisa de forma esporádica.
Em vez de você assumir um contrato de um curso 2 vezes por semana, sei lá, toda segunda e quarta, né? E você contrata um professor e ele vai ser responsável pelo assunto que vai ser abordado, ele que vai mediar. Porém, esse professor não vai estar lá para ficar corrigindo as pessoas. De repente, no finalzinho, nos 5 minutos finais, ele fazer alguns comentários para que ajudem vocês. Porém, ele vai fazer o papel de controlar o uso do idioma, né? Porque com certeza vai ter algumas pessoas no grupo que vão ficar com vergonha de falar e vão falar menos. Algumas pessoas vão querer falar em português. Então, às vezes, como é um amigo falando, não, você não pode falar em português, pode criar um certo atrito. Isso é uma forma muito legal. Então, eu fico por aqui, encerro esses 9 vídeos sobre como aprender e estudar inglês sozinho. Porém, amanhã eu vou falar sobre as minhas considerações finais a respeito desses vídeos. Eu espero imensamente que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, com seus parentes. E assim, toda a dica que eu dei aqui não é só para você estudar sozinho. Serve como complemento do seu curso de inglês também, ok? Então, see you tomorrow. Bye!